Canal Outra Liga, uma vez mais com um ex-atleta que virou agente de jogadores, mas já faz bastante tempo que você agencia, é isso, Ramos? Seja bem-vindo. Já faz 22 anos. Obrigado pela participação com vocês. É um prazer estar falando com vocês, acho. Espero participar outras vezes. Opa, bem interessante. Eu já falei com bastante gente, mas acho que não falei com ninguém que está assessorando atletas há tanto tempo, né? Você começou cedo, então, a agenciar atleta, né? Porque você não me parece um cara que jogou até os 30 e pouco, 40 e que tá mais 20 anos agenciando, tipo... Não, não. Eu comecei, na verdade, assim, eu tinha um planejamento na minha carreira como atleta. Até 25 anos, se eu não atingisse uma seleção brasileira, eu encerraria a carreira e na minha época só tinha jogador top. Então, ali era muito difícil, era muito competitivo. Então, quando eu fiz 25 anos, eu larguei o futebol, na parte de jogador. Porém, eu já trabalhava ali também como um agenciador, porque eu indicava muitos atletas. Iniciou ali o trabalho de agente. Caramba, mas tudo muito cedo. Me conta então, já que sua carreira como atleta dentro dos gramados foi, pelo menos como profissional, foi breve. Quem foi o Ramos jogador, né, então? É. Eu comecei no América de Natal com 12 anos, e daí eu fiz toda a minha base no América, e logo em seguida a gente, com Você é de 15 Natal mesmo? anos, isso, sou de Natal, sou de Nova Cruz. Uma cidade ali próxima de Natal, 1 hora de Natal. E É, com meus mas 15 tão perto, anos, dependendo da condição para se deslocar, é, não, é não fica um tempo em uma casa. hora. Porém, lá é mais rápido, porque aqui em São Paulo tem muito trânsito, lá não existe isso. Aqui 1 hora é para atravessar a ponte, das 6 É horas aqui. verdade. Então, com 15 anos, eu estava no auge ali, num patamar legal, que todos chamava a atenção de todos. E na época existia a lei do passe, e eu recebi uma oferta do Flamengo, porém meus pais, na verdade meu pai, ele não quis assinar na época, porque como vem daquela cultura de trabalhar cedo, desde criança trabalhando, ele achava que o futebol não ia me trazer nenhum futuro, e naquela época ele decidiu a não assinar aquela proposta que a gente tinha do Flamengo. Desde então, aí eu segui como atleta, joguei em outros clubes, e tive que encerrar a carreira rápido porque por causa do motivo de ter comigo um projeto que eu fiz muito forte. Porque se o atleta faz 25 anos, não atinge um nível legal aqui no Brasil, ele tem que ter uma outra função, outra No profissão, Brasil é senão tu vai cruel, passar. né? É muito cruel. O Nos Brasil é outros países difícil. chega a ser um pouco menos, né? Acho que E nem existe isso lá nos outros países. isso que eu falo muito aqui no canal. Aqui, jogador com 20 anos pensa, acabou minha vida. Calma, cara, tem muito lugar que nem começou com 20, né? Mas é uma Verdade, realidade que eu verdade. tento mostrar. Você jogava o quê? De ataque? De que posição? Eu era volante, camisa 5, porém fazia outras funções dentro de campo, fazia também zagueiro, como meia. Eu era um atleta de alto nível. Mas você falou que já com 25 você fez essa mudança e já agenciava. Já. Você já tinha consciência de que você tinha essa capacidade, ou pelo menos a vontade disso? Como é que surgiu isso? Na verdade, esse lado de empresário, eu sempre tive, desde criança eu sempre tive, e eu sempre tive uma visão dentro do futebol. O que o atleta mais gosta é que o agente, o empresário, que aqui, aqui fala muito empresário aqui no Brasil, mas que o agente ele fale muita verdade. E no nosso tempo, e em todos os tempos, na verdade, dentro do futebol, existe muito empresário que só conta história. E o atleta não Assim, gosta disso. E quando eu via isso, essa brecha dentro do mercado, eu sabia que ali ia ser um mercado que eu ia crescer, entende? Então, desde de muito novo, eu já tinha essa visão. mas que engraçado, porque ó, eu, sem conhecer o seu histórico, vendo a quantidade, quem tiver curiosidade, vai lá. A Razão Sports é você, certo? Isso, verdade. Quem entra no transfer market vai ver a quantidade de atleta, vai pensar, putz, esse cara jogou no mundo inteiro, que nem alguns outros caras com que eu falei, que não foi seu caso, né? Tipo, Não, como é que evoluiu esse trabalho? Tudo bem que são 20, mais de 20 anos, mas como, como é que foi esse passo a passo? Eu imagino que deva ter começado no futebol potiguar, mas como que você foi vendo esse negócio evoluindo olha, assim? o Jorge, o único atleta que eu tive ali em Natal foi só o Jefinho, que jogou, agora passou no Que ABC tá o ano agora passado. no Líbano. Isso, que subiu agora com o ABC. Eu não tenho atletas ali, eu não crio muito vínculo ali, porque eu conheço como que é o futebol dali do Potiguar, enfim. E o meu trabalho iniciou com
alguns anos atrás, né? A gente iniciou esse trabalho, eu iniciei com poucos recursos, porém eu sempre fui um cara muito verdadeiro com os atletas, e o atleta gosta disso. Eu estudei, me Você formei tá nessa 22 parte de anos, né? gestão, Acho que não dura, e né? Não dura. isso, isso. Me formei nessa parte de gestão, tem uma pessoa por trás de mim que me dá todo o respaldo, me dá toda a força, que é meu alicerce no trabalho, que é minha esposa, que é administradora da empresa. Então, isso aí me deu um respaldo, e ela está comigo desde o início, entendeu? E a gente ali, eu fui fazendo um curso, estudando. Hoje a gente faz uma gestão muito forte de trabalho no atleta, porque existe empresário e agente de jogador, que é muito diferente aqui, principalmente no Brasil. Existe muita gente que não é do futebol, que estão no futebol, que são empresários de outros ramos, e acaba flexionando o mercado. Como aconteceu com o Grupo Diz, por exemplo. Pegou na época o Neymar, o Ganso e outros atletas, eles compraram o direito do atleta. Eles não são agentes, eles são empresários. Então tem essa diferença que no Brasil hoje é muito difícil quando você vai conversar, ter uma conversa com a família de um atleta ou com um atleta, eles entenderem que são diferentes essas funções. Eu sou um agente de jogador, eu sou um cara que faz toda a gestão, faço todo o trabalho. Eu não faço apenas a intermediação do atleta, e chegar e colocar um atleta num determinado clube ou um país, e ele ali ficou, eu ganhei minha comissão e ponto final, encerrou ali. Eu faço todo o trabalho, do início ao fim. Todo o trabalho extra-campo passa a ser meu, entende? Então, eu oferecendo isso para os atletas, isso chama a atenção dos atletas. E, de fato faço isso. Dificilmente atletas nossos ficam desempregados. A gente não tem nenhum atleta nosso desempregado, a não ser que assinou conosco há 2, 3 semanas atrás, e a gente já pegou com a janela de transferência fechada, não tem onde a gente colocar o atleta, a não ser isso. Caso ao contrário, a gente não tem nenhum jogador desempregado. Por quê? Porque a gente trabalha direto com os clubes, a gente não aceita parceria com intermediação, a gente já tem um relacionamento direto com os clubes. Eu me formei, estudei com pessoas que hoje são diretores dos principais clubes europeu, asiático, árabe. Então, por isso que nós fazemos muito negócio. Entende? Porque realmente impressiona. Quando eu falo com um cara do Líbano, ele fala bem, ele é empresário, e eu começo quando eu olho na razão, eu não sabia que era. Eu comecei a olhar e falei, pô, um monte de gente aqui passou. Eu falei, caramba, esse cara conhece o mundo. E foi com o tempo, então, que você foi desenvolvendo, né? Que você entrou numa empresa, alguma coisa assim, sempre foi razão, sempre foi Ramos, é isso? Sempre foi razão, desde o início, sempre, já tive vários convites no início, as maiores queriam me contratar para fazer um trabalho com eles. Eu tenho uma consideração por uma pessoa que é o Ricardo David, que era diretor da Umbro, que me ajudou no início na parte mais de dar dica, pô, vai por esse caminho, faz isso ou isso. Ele me ajudou bastante, porém nunca fui sozinho, sempre sozinho. Eu e minha esposa iniciamos, graças a Deus, estamos juntos aí nessa pegada. E hoje a empresa é o que é, cara. Tá grande, todo mundo conhece. A gente faz muito negócio na Arábia Saudita, Egito, no mercado asiático. Ali em Malta, a gente é a principal agência, porém, é um mercado que eu não gosto muito de explorar, porque não é um mercado competitivo ao nível de levar atletas para outros países europeus, porém, é um mercado que eu uso para fazer o atleta fazer um intercâmbio, entende? Aprender inglês, desenvolver como uma cultura, para depois o atleta ter o crescimento dele natural. Sim, tem alguns lugares que são claramente passagem e os próprios clubes sabem e veem isso como parte do Tá, negócio também, né? Então, tá. Normalmente, esses países eu só faço contrato de 6 a 1 ano, que é para isso mesmo, para intercâmbio. Normalmente é assim. A gente fez agora o Matheus Farinha, que é o Matheus Machado, a gente fez, está lá no Líbano, por exemplo. Fizemos um contrato curto, porque se você faz um contrato muito longo, você trava um atleta em um país que não tem um grande nível de futebol. Então a gente tem que usar, às vezes, o mercado também, entende? sim, Porque a gente precisa você trazer para abriu o o atleta mercado números. do Golfo lá para ele, certo? E isso, é isso aí. Essa é o projeto. A gente abrir ali tem Arábia Saudita, Dubai, tudo pertinho. O mercado todo asiático já está conhecendo o atleta. A gente, inclusive, recebemos algumas sondagens, tanto do país de Dubai, como de Portugal e outros de outro país. De Malta a gente já tinha antes, e agora voltou outra vez o interesse. Agora, você não trabalha só com jogador brasileiro, né? Isso que também é outra coisa que me chamou a atenção, Não, né? não. Não. O Gesualdo Ferreira, por exemplo, treinador, que era do Santos, Sim, do Santos. isso, levamos para o Zamalek, do Egito.
Ele tá de treinador agora do Zamalek, né? Ou não? Eu tô falando Treinador, besteira. É, porque isso, treinador. eu lembro que eu tava falando com o ex-treinador da seleção olímpica, que tá agora com a seleção olímpica do Egito. Caramba, Gesualdo. O que dá para contar desse histórico da Razão? Porque são muitos anos. Você tem um perfil bem diferente dos outros, pelo menos de portfólio, de países. Só que é a cara do canal isso aí, né? Tipo, eu acho que quem acompanha o canal, quando eu vi isso, eu pesquisar, vai falar: caramba, quero ver essa conversa, porque tem muito atleta que ouve no podcast, seja no Spotify ou acaba vendo vídeo, e que tem essa curiosidade, e às vezes a impressão que tem é que você falou, da reputação de tantos empresários e agentes acaba sendo negativa. Conseguir ouvir a voz, ver a cara da pessoa, às vezes é uma raridade. Né? Então, Verdade. como é que foi evoluindo isso? Porque você falou que hoje você não trabalha com tanto cara potiguar, mas quando é que você chega a trabalhar com cara de fora, outros países? Conta um pouco a Na, breve ve- história do Ramos já pós-gramados, já, né? Fora dos gramados. na verdade, assim, Jorge, a gente tem um scout muito forte, um departamento de scout muito forte. Então, a gente, por exemplo, tem em Portugal o Reinaldo Rosa. A gente vai para Malta, tem seu xará, tem um Jorge. A gente vai para o Egito, tem um Alexander, que é, além de ser o nosso scout, ele é um dos investidores lá do país e leva muito treinadores. Então, assim, a gente tem todo o país, a gente tem muito scout. Então, normalmente, os atletas vêm através de scout ou através de indicação de próprios outros atletas. Então, hoje a gente não vai mais ir atrás de nenhum jogador, por incrível que Até pareça. imagino, já tá com um portfólio Não tão vão. grande que já vai. O próprio cliente indica outro cliente, sabe? Hoje a gente tá aqui, daqui a pouco inicia um trabalho no escritório, tu dá 2, 3 minutos, chega a mensagem, é de um atleta teu, falando: Ramos, eu tenho esse atleta aqui para te indicar, o que é que tu acha? E ali a gente vai analisar um material juntos. Normalmente eu analiso muito a parte de material, se o atleta está jogando, se o atleta está parado, como que está os números do atleta, gol, assistência, tem tudo isso que a gente analisa, entende? Então a gente faz um scout muito forte, e por eu ser formado também na parte de tanto de executivo de futebol como treinador, que eu me formei como treinador também para poder analisar os atletas, isso ajuda bastante. Agora, você não trabalha com jogador em uma posição específica, você trabalha com todas, ou não? Isso, todas. A gente trabalha de goleiro, a zagueiro, lateral, todas. A posição, lógico, que a gente dá mais preferência é que são mais pedidas dentro do mercado de negócio, que são atacantes, são extremo, principalmente hoje em dia, não tem mais o strike, tá difícil de encontrar o strike. Então, No a gente recebe mundo tá muito pedido de faltando, strike né? Não é no só de mundo. brasileiro. Aí no Brasil não forma mais, assim, é muito difícil porque aqui no Brasil as categorias menores elas estão trabalhando por título, não estão trabalhando por formação. Hoje você vê treinador sendo campeão na base, eles vão tirar fotos, vão aparecer no Instagram, vão fazer a publicidade deles em cima daquele título. Eles não se preocupam em tirar uma foto em cima da formação de um atleta que subiu ao profissional. Então os atletas chegam tudo cru, não tem um atleta bem maturado, sabe? De clube grande, hein? De clube Grande, grande. todos, Eu, todos, todos. eu falei com caras, claro, não no pós-entrevista, falei com alguns, eles falando, pô, na base a gente ganhava tudo. Mas quando eu chego num profissional que não precisa nem ser do Brasil, eu vejo que às vezes faltam coisas tão básicas. Que aí ele percebe que, na Verdade. verdade, o foco do treinador era ganhar um título somente, né? Então é. Esse é o objetivo deles aqui no Brasil. Eu É conversando com o compreensível para o Gesualdo, treinador, mas para o negócio como um todo, desenvolvimento, pensando no longo prazo, para o clube, né? verdade, Não é o certo. Né? verdade, verdade. Aqui, eu conversando com o Gesualdo Ferreira, ele até falou sobre a cultura do futebol brasileiro, também na parte de. Você vai treinar hoje, você vai pegar o gramado de alguns campos. Primeiro, para ter o custo equilibrado, os clubes eles treinam em gramados altos, entende? Aquele gramado é um gramado que não tem intensidade, o futebol fica bem cadenciado. O Então, futebol quando tu brasileiro vai já é para. lento, Já é a lento. bola morre no gramado. Já é lento isso. Então, isso falta muita coisa aqui no Brasil para se formar um atacante, outra vez, igual Romário, Ronaldo, esses caras. Dificilmente vai formar. Hoje a gente vê um jogador, quando aparece um jogador lá na Bahia, tu vai olhar, vai 5, 6 clubes grandes em cima daquele jogador, só que eles esquecem de analisar qual foi a última 5 temporadas do atleta. Eles analisam só uma, meia temporada, só um estadual, e contratam o atleta. Normalmente nunca dão certo. Faz 2, 3 jogos bons e ali se encerram.
É diferente, por exemplo, do Vitor Roque, hoje do Atlético Paranaense. Tu vê a formação dele no Cruzeiro. Ele vinha, os 5, 4 anos na base dele de garoto, ele só vinha arrebentando na crescente. Já está maturado com 18 anos. Então, é isso que os O clubes cara não não treme, conseguem o cara vai trabalhar. para cima e já tem bagagem de liberta de tudo, de qualquer torneio, o cara vai. Vai para Esse cima. você leva Esse é tranquilo, diferente. né? Esse é É. diferente. Vai se dar bem na Europa. Eu acho que ele é um pouco diferente até desse menino do Palmeiras, o André. Em todos os aspectos, eu acho ele um pouco mais. Um pouco não, eu acho ele muito acima dele. Porém, aqui, principalmente aqui em São Paulo, são cobranças muito fortes, bastidores, enfim, que faz parte também. Mas é isso aí, cara. O futebol, nessa parte de formação, está com dificuldades. Muito difícil. E aí também, eu acho que o mercado aqui é complicado, tem que saber muito bem como funciona. E todo empresário fala aqui que, ó, o cara tem que estar jogando, pode estar em qualquer divisão. Você concorda com isso, certo? Verdade. Se não tiver, ó, o atleta pode ter um nível top, mas às vezes tu vai ver o material, tu vai dizer, meu, esse atleta tem que estar em time grande, mas não está jogando. Ele não está em Qual que é o atividade. problema? O clube vai contratar ele, vai colocar ali US$ 5.000, por exemplo. Vamos colocar um salário de US$ 5.000. Poxa, o clube normalmente de fora, quando contrata aquele atleta, dentro do orçamento final deles. Aí contrata o atleta US$ 5.000 e o atleta não vai render aquilo, porque ele não está sem histórico, não está jogando, então não contrata. O atleta tem que estar jogando, tem que estar o tempo todo competindo, para tu ver se o nível dele de fato é top ou não, entende? Sim, falei com caras aqui que no começo, quando esse canal surgiu um pouco mais de 2 anos, eu entendi muito pouco. Eu só tinha essa visão do cara que era muito curioso, e continuo sendo. Agora eu entendo um pouquinho mais, mas eu vi alguns atletas falando, nossa, nem jogava no profissional, eu tinha um vídeo bom, tudo, mas no vídeo dava para ver que o jogo era recente, estava jogando, já é uma vantagem. Tem cara no Japão que falou, poxa, eu estava na terceira divisão mineira e viram. Outro, eu estava numa, mas estava jogando, né? Acho que esse é o Estava ponto, né? jogando, Ou seja, estava para jogando. entrar no teu na razão, o cara tem que estar jogando hoje. Tem que estar jogando. A gente até assina, às vezes, com atletas que não estão na atividade em questão de estar com contrato com o clube, está livre. Porém, tem que ser uma indicação muito boa. Igual, por exemplo, o Nino Paraíba acabou de indicar um atleta aqui para gente, que é o Rubens, que estava lá no Ceará. Ele acabou de rescindir o contrato, a gente assinou com ele faz poucos dias. Quando é uma indicação de atleta desse nível, a gente tem que assinar, porque não é um cara que vai indicar por interesse. É o Entende? amiguinho, fulano que vou ganhar uma coisinha. Não, pô. Isso. Vem aquela indicação de fato de futebol, que é um atleta que estava treinando com o menino, foi para o América Mineiro, porém um atleta que estava lá no Ceará todo dia treinando com ele, e ele viu aquele destaque, ele falou, pô, Ramos, pode assinar com eles, com esse atleta que você vai trabalhar bem tranquilo com ele. Então, porém, é difícil a gente fazer isso, é difícil a gente assinar com os atletas que estão livres, porque o atleta perde massa muscular, performance, muda tudo, ele engorda, ele perde o foco dele principal, porque tem atleta que faz a base em um Flamengo e acha que a carreira dele vai ser um Flamengo, vai ser um nível Real Madrid, e não vai. Tem atleta que se formou ali por interesses. Eu sou o Ramos, eu vou colocar o Casemiro no Real Madrid. Pô, eu posso encaixar outro atleta se eu não quiser ganhar comissão. Eu encaixo o atleta que eu quero fazer interesses, entendeu? Então tem tudo isso envolvido. E aquele atleta não sabe, ele acha que está indo com a condição dele. E é E daqui difícil, a né? pouco é Porque dispensado. depois para vingar fora, Não vinga, acaba não é difícil. vingando. É, não Difícil, vinga. E não precisa nem ser um país grande, né? É difícil, curioso, né? muito difícil. A gente tem um atleta que estava, para mim, é uma máquina. Um atleta é um perfil assim muito parecido com o Neymar. E aqui no Brasil os caras não valorizou ele. A gente pegou ele livre, inclusive, de clube e de empresário. É o Gabriel Silva. E daí eu precisava encaixar ele com urgência em algum clube, porque existe atleta que você precisa dar uma resposta do trabalho rápida. Tem atleta que tem ansiedade, mas tem atleta que não tem ansiedade, nem a família tem ansiedade, porém, você precisa dar uma resposta rápida, porque você começa a ver ele perdendo massa muscular, engordando, e você não quer perder o atleta. Então, eu levei esse atleta para a Ásia, para Camboja, e o atleta foi eleito um dos melhores, o cara foi top. O cara é ex-Corinthians, ex-Flamengo, em 2021 arrebentou no Corinthians, 2020 ele era titular, o Vinícius Júnior era a reserva dele, 2019. Então, é um atleta de alta performance e está na Camboja e vai conversar com ele para voltar para um clube aqui no Brasil. A gente tinha uma proposta aqui do Rio de Janeiro, do Audax, para disputar o Carioca, ele não quis nem ouvir. Por quê? Porque o cara está no país onde está dando condições de trabalho, onde oferece um salário em dia e aonde tem um trabalho de gestão. Então tem tudo isso envolvido, entende? Sim,
tem jogo, tem estatística, é a primeira divisão. E eu falei com os caras, falei com um atleta, hoje é associado seu, e que quando eu fui falar a primeira vez em Camboja, que eu não tinha ideia, você começa a ver como o mercado aqui, ele desperdiça talentos, né? E Verdade, saber alocar os caras na posição certa faz muita diferença, porque não é todo país que uma posição funciona também, por mais craque que ele seja. Então, verdade, verdade, verdade. Eu não sei se você falou com o Iago, é isso? isso, falei com o Iago. Iago é Bem craque, novo, sim, bem craque, novo. nível muito top. Iago a gente vendeu ele foi comprado, hein? Aqui no Brasil, quando que vai se fazer uma venda do atleta daquele menino, igual aquele menino? Por quê? Porque a formação dele é uma geração que aqui no Brasil eles valorizam muito, entende? Então, assim, ele hoje, o Iago, na minha opinião, jogaria em qualquer clube no Brasil. É um atleta de transição, é um atleta que é agudo, o tempo todo ele parte para dentro do gol, E o muito futebol bom. de lá pode não ser o mais técnico do mundo, mas para a função dele, força ele fazer isso, e hoje faz muita diferença aqui, por exemplo. Né? Faz. E ele é muito forte, né, fisicamente. A gente tinha uma situação para ele no Japão, porém não deu certo. Mas eu creio que agora em junho, ou mais para frente, porque como vai iniciar a temporada lá agora, eu acho que a gente vai, o caminho está sendo Indonésia ou Portugal. Tem uma situação que São está bem aparecendo aí diferentes as surgindo. coisas, hein? É, eu acho que o Iago, na verdade, assim, como a gente pegou o trabalho com ele já na Camboja, a gente está preparando, fazendo um trabalho de marketing, um trabalho também muito forte na parte de gestão para levar ele ou a Portugal ou a Indonésia, que já são ligas de outro patamar. Portugal é difícil saber, porque tem muito clube, muita divisão, mas na Indonésia funciona. Funciona bem qualquer Funciona, eu time lá. gosto, eu gosto, eu gosto, eu Funciona. gosto. Sim, eu tenho Eu gosto tentado falar muito. cada vez mais, porque Indonésia e Tailândia, os caras que vão gostam. Não tem como, gostam. E Gosto, no gosto porque Brasil, como assim, viu, a Jorge? gente aqui, hã? Pode falar, pode falar. Não, não, eu digo. Quem vive na bolha Rio-São Paulo, mal olha o resto do Brasil. Depende. Nossa, Tailândia, Indonésia. O custo de vida é bom, é seguro, a torcida gosta. Você fica famoso, te paga em dia, faz tudo certo. Por que você não vai querer ficar lá? Né? É o que eu falei pro Matheus, inclusive, pro Matheus Machado. Ele falou, pô, Ramos, eu tô querendo sair daqui, eu tô querendo voltar. Eu falei, cara, calma, você tá recebendo bem, tá recebendo em dia. No Brasil, aqui os clubes oferecem salário de 3 mil às vezes, 3 mil, 5 mil, mas não pagam. Pagam um mês, 3 não. Agora, com essa situação que está tendo aí de aposta, está uma bagunça, futebol brasileiro. Então, assim, você tem um cliente, eu sou empresário do atleta, eu preciso ganhar meu dinheiro. E eu preciso fazer o atleta também ganhar o dinheiro. Pô, o atleta vai chegar numa seleção, a gente tem que avaliar isso. Pô, o atleta não vai atingir mais seleção, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos para outra escala. Ele vai atingir outro time top da Europa. E a gente vai colocando escala por escala. E vai chegar num determinado momento e dizer assim, pô, agora a gente tem que focar um dinheiro, um clube onde vai estar na primeira divisão e vai brigar por título, e aí fazer você crescer na sua carreira dentro desse patamar aqui. Eu tenho atletas que entendem, vai firme e se dá bem. Se dá bem. Ó, a gente tem o Lucão, não sei se você já conversou com o Lucão, tá na Indonésia, o zagueiro. O Lucas Gama. Isso. Faz tempo que eu queria falar com ele, depois vou querer falar. Eu tentei falar com ele lá no passado, vou querer trocar Não, uma ideia até com ele. tem que conseguir. Não, e faz muito sentido, realmente. Algumas posições, tem alguns países que é saber entender o que é mais difícil lidar com um atleta. Tudo bem que atletas são diversos, tem de tudo, mas eu vejo que às vezes, muitas vezes, alguns arrependimentos quebram a carreira do cara, né? Eu não sei. Olha, assim, Jorge, o atleta, ele tem muito problema, a maioria dos atletas tem muito problema de ansiedade. Por quê? Porque já vem de dificuldades na base. Tendo que provar, porque você já imagina você todo dia acordar com aquelas reuniões dizendo assim, hoje vai ser dispensado mais 5, umas 4. Você está todo dia concorrendo com seus companheiros, seus amigos, então é muita pressão. Eles já vêm enfrentando desde 12, 8 anos. Então, essas dificuldades atrapalham muito no trabalho de gestão. Às vezes os atletas tomam decisões que nos deixam quebrado. E eles não sabem que as decisões que eles estão tomando. Depois, lá na frente, eles vão entender. Os atletas têm muito problema de ansiedade. Uma das coisas principais é isso. O que atrapalha muito o nosso trabalho é mais a ansiedade do atleta, porque ele não tem um lado de gestor. Ele só é atleta.
A gente somos formados como gestão. Então, às vezes, a gente precisa chegar para uma atleta e falar, olha, aguarda, está acontecendo isso nos bastidores, aguarda a janela de transferência, e tem atleta que não entende. Ele chega, quer quebrar o contrato com você, tem atleta que chega e diz assim, você não é um bom empresário. Eles te julgam, às vezes, por uma atitude de um clube. Tem muita dificuldade no dia a dia de trabalho de gestão, entendeu? Muitas dificuldades. Não é fácil. Não é isso que as pessoas só veem. As pessoas só veem o glamour, é um bom carro que o empresário anda, tem uma boa condição financeira, mora em bom bairro, essas coisas todas. As pessoas só veem isso, mas por trás disso aí, cara, o trabalho do dia a dia do empresário, a maioria dos empresários é porque a FIFA ela não faz essa questão de pesquisa, mas eu sou preocupado nisso, porque eu faço parte, então eu fiz pesquisa já. A maioria dos empresários, de 100, 90,5% estão com depressão, só que ninguém vai te falar. Os empresários? Os empresários. Tá entendendo? É muito. Quando eu falo isso, é empresários de verdade, né? Que são os agentes. Os caras que fazem um trabalho como eu faço. E quando é empresário de Instagram, que é aqueles caras que vende foto, faz publicidade mentirosa, tem um monte que me liga me oferecendo dinheiro só para tirar foto com um jogador meu, para tirar foto comigo, para dizer que faz negócio. Aí esses não tem preocupação nenhuma, né? Agora a gente mesmo, a gente é uma empresa, cara. Então você é responsável por tudo, você é responsável por outra empresa, que é uma atleta. Imagina tu ser responsável por 122 jogadores. São Caramba, é tudo isso 122 que você tem empresas. hoje? É. Caramba, não tinha ideia que tava tão grande assim. Como é que você contém um jogador com um canto da sereia que às vezes é mentiroso? Aliás, o canto da sereia é mentiroso, né? Porque deve ter muito, Verdade. não é? Muitos. Muitos. Isso é uma dificuldade muito forte. Porque Muito alguém chega e forte. fala, não, assina comigo aqui, vou te levar para a Arábia, não sei o que lá. E às vezes o cara nem sabe onde fica a Arábia. Esse Mas, que você está falando foi perfeito. Tem atletas que trabalham conosco, ou outros parceiros, que chegam aqueles aventureiros e falam assim, olha, às vezes ele não conhece o futebol, não sabe o que é número, ele vê um atleta, por exemplo, 5 gols, 10 gols, pô, esse jogador aqui, esse atacante, eu tenho certeza, se eu apresentar em tal clube, vão querer ele. Aí ele vai na rede social do atleta e diz, tem uma proposta para você, cara. O cara nem tem nada. E aí começa a dizer, se você assinar comigo, eu vou colocar você em tal clube, em tal situação, você está com números tal, eu vou fazer isso e isso na sua carreira. E a gente sabe que não vai acontecer nada disso, que é mentira. Entende? Aí aquele atleta, ele chega, coloca uma dificuldade em cima do agente que ele já conhece, ele já faz um trabalho, que é uma pessoa séria, ele chega te pressionando, sabe? E te fala, olha, eu tenho essa situação, você não tem nada. Entende? Então tem muito atleta que perde também um trabalho de um agente, porque o agente, quando vê um atleta nesse naipe, eu não trabalho, entendeu? Eu não, encerro o você sabe que trabalho. na próxima Eu ele vai encerro o trabalho. acabar. Porque o atleta que confia no trabalho, ele já está trabalhando contigo, já sabe a forma que tu trabalha, que tu tem caráter, e ele procura isso aí, pode encerrar o contrato. E nunca dá nada. Hoje, por exemplo, você falou que hoje você tem muito mais indicação, porque já tem um portfólio grande, já tem muito scout, alguns mercados estratégicos, mas deve ter muito atleta que bate na tua porta, né? Muitos, muitos. Hoje, olha, aqui no Brasil, Jorge, todo dia a gente recebe uns 50 materiais por dia. E a maioria, todos os atletas que vêm atrás. Tanto na parte do Instagram, como alguns que conseguem nossos contatos, eu não sei como, mas o cara consegue. Todo dia, cara. Assim, eu não abro mais material assim, vídeo, né, do YouTube, eu não abro mais para ver. A gente tem uma equipe que faz isso, mas normalmente também, eu vou dar até uma dica aqui no teu canal, aqui para as pessoas, algumas meninos que estão em casa agora querendo ser atleta, essas coisas todas, cara, faça um material, nos primeiros 20 segundos, coloca o melhor que você tiver. Porque a maioria dos meninos, eles colocam um monte de imagens nos primeiros 20 segundos, só vai atrapalhar. Por exemplo, eu sou um agente FIFA, sou um agente credenciado, e tem um mercado, trabalho sério no mercado, eu vou olhar só os primeiros 20 segundos. Porque se eu for olhar 5, 10 minutos, eu vou perder meu dia. Como que eu vou trabalhar com os outros atletas? Basta ver a rede social, né? Se você, nos poucos segundos do ver, ele já desengaja teu vídeo nos É outros isso aí. lugares. Tipo, esse aqui é um É isso aí. canal que eu não vou fazer 20 segundos ser sensual. Meu canal é um pouco diferente, mas se eu fosse criar um canal para brilhar assim, eu também faria isso, porque realmente funciona. E de fato, eu Funciona. vejo as meninas colocando uma foto, um monte de dado, um monte de coisa. Desculpa, eu estaria de saco cheio. Já falei, cadê a porra do vídeo? Quero ver o gol, quero ver a jogada do cara. Como ele mata a bola, como ele enxerga, né? Como se movimenta, né?
Verdade. É isso que eu procuro ver. Eu preciso ver o atleta. Quando o atleta pega na bola, eu já sei se o atleta tem condições ou não. Dá Só pra, que é difícil você ver isso, porque eles colocam um monte de vídeo, foto, aí coloca funk atrás no fundo, quebra tudo. mas tá na moda. Aqui, né? Tá na moda. Não, mas acho que com certeza tem muito atleta que tá nativa, alguns que não estão buscando e realmente acho que não tem essa ideia. Uma coisa que assim, eu falo com bastante a gente, talvez mais em off do que entrevistando, que costumam ser mais os mesmos. Mas, por exemplo, hoje muita gente faz vídeo, alguns fazem por conta própria, e eu sempre pergunto, qual que é o segredo desse vídeo certo? Tem alguma coisa que, claro, obviamente, um grande talento vai ressaltar no vídeo, seja ele bom ou ruim, mas que Tem, muita tem, gente tem. pode fazer, não tem. Assim como você tem empresários bons, você tem um produtor bom de funk que lança todo mundo, quem é esse cara que faz um vídeo bom? Tem. O A que, que gente tem tem que alguns ter no nesse vídeo mercado. bom? A gente tem É alguns no conhecido mercado. assim? Tem alguns no mercado. Porém, aí parte também mais do agente. Porque quando uma empresa vai fazer um material de um cliente meu, eu sou muito exigente. Porque eu vou trabalhar na mente como se fosse um executivo de um clube. Porque eu não vou mandar o material de um atleta para um outro empresário, vou mandar para um clube, para um diretor. Então, preciso trabalhar como diretor. O diretor gosta de ouvir uma música de fundo? Não. Ele quer ver o jogador. O que é que ele quer ver? Ele quer ver a condição técnica, tática, disciplina, coordenação do atleta, as movimentações. Então, ele precisa ver tudo isso. Então, tudo isso eu tenho que colocar nos primeiros 25 segundos para chamar a atenção. Se é um atleta que joga, por exemplo, de extremo, eu tenho que colocar velocidade, transição ofensiva, drible, isso nos primeiros 20 segundos. Zagueiro, você já tem que colocar sempre aquela parte que ele está roubando a bola, saindo para o jogo, e hoje eles não querem mais zagueiro, aquele zagueiro que só dá o chutão. Ele quer zagueiro técnico, o futebol mudou. Inclusive, daqui a 5, 6 anos não vai ter mais zagueiro, vai ser tudo volante, o zagueiro. Entende? Assim como qualquer outra profissão. Alguma Isso. técnica específica vira técnica de todo mundo. Todo mundo. De todo mundo. Então, assim, primeiros 20 segundos, tente pressionar daquilo que o atleta tem de melhor. Tá? Coloca sempre uma música neutra. Coloca uma música neutra, um fundo bem tranquilo. E tente pressionar na parte mais de condição de campo, que é um gramado bom, entende? Porque às vezes eles querem colocar um material e colocam um material em gramado todo queimado, com barro dentro de. Ninguém vai olhar esse tipo de jogador. O cara quer ver Mas o às vezes tem um melhor. cara bom, mas às vezes o moleque é bom, né? Tudo bem, depende para quem você está mandando o vídeo também. Isso, isso. Não, quando Tem de você, quando tudo. você, você analisa o atleta tem tudo isso, o que é que você faz? Você vai no editor de vídeo da empresa e pede para ele dar uma mudada no gramado, porque consegue colocar mais verde, consegue fazer tudo isso, porque você precisa mostrar aquele atleta. Porém, é igual você tem uma Ferrari, comprou uma Ferrari e só anda dentro de uma comunidade, pô, você vai acabar com o seu carro. Muito buraco, essas coisas todas. Então você tem que ter um tapete para você jogar. Tem tudo isso em cima. Agora, com tantos anos de mercado, que para mim é algo atípico, assim, que eu não tinha conhecido até agora ninguém que tinha tantos anos de mercado como você tem. Hoje você atua em algum mercado específico? Tem alguns caras que Hoje, falam, eu atuo no mercado desse daqui, aquele ali, tipo, hoje, quais são tem praças específicas onde a tem. Razão dos Esportes atua? A gente era muito forte em Malta. Isso no início de carreira, como agente. Por quê? Eu conheci o governador de Malta, e ali a gente fez um relacionamento legal, e ele me indicou alguns clubes, e eu usava muito Malta. Porém, a gente vai crescendo no mercado. Em 2015 para agora, a gente atua mais no mundo árabe. São 36 atletas ali no mundo árabe. E hoje também a gente está agora em 2020 para cá, a gente está lógico, a gente vai fazer uma força mais em Portugal e na Inglaterra. Esses são os mercados que a gente vai atacar para dar mais preferência para os nossos clientes, Portugal e Inglaterra. Portugal eu até entendo, questão de idioma, tem bastante liga, tem muito time. Assim como o Malta, você tropeça aqui, tem um time em Portugal também. Agora, Inglaterra, eu nunca vi alguém trabalhar de fato. Por que Inglaterra? Tudo bem Porque que assim, a Premier League é o sonho dourado de todo mundo, mas digo, tem,
Qual que é o caminho? O que você acabou vendo na Inglaterra, assim, de desenvolvimento de caminho de atleta? A Inglaterra ela vai formar os principais atletas do mundo. Então, assim, só vai para lá os melhores. E hoje eu não dou prioridade mais a assinar com atletas que não vai ser um dos melhores. Eu trabalho hoje como se for com os top. Hoje a gente não trabalha mais só por trabalhar. Por exemplo, vou assinar com um atleta, ter o atleta na carteira, para esse atleta publica lá Razão Esporte, tem lá no Instagram dele Razão Esporte, para crescer o nome da marca. Não trabalho mais isso. Hoje a gente não precisa. Hoje a gente trabalha 100% nível de atleta. Então, todo nível de atleta a partir de agora, de 2020 para cá, a gente está trabalhando nesse perfil. Para a Inglaterra, para fazer intercâmbio em Portugal na termo de cultura, vai para Portugal, fala idioma. O que aconteceu com o Pedro Igor, por exemplo? Não sei se tu conheceu, chegou a ver algum jogo do Pedro Igor lá do Floresta, que foi destaque na Copinha. Não vi, não. Ele era um destaque na Copinha, surgiu alguns clubes interessados. E na época eu trabalhei bastante no Mafra de Portugal, um clube que vende muito atleta. E eu falei, Pedro, a gente está com uma proposta hoje do Mafra e essa proposta do RF, que ia jogar da Letônia, que ia jogar a Champions League. E ele cresceu mais o olho na Letônia e a gente deu sequência. Porém, não deu certo lá. Tanto pelo visto de trabalho que não deu certo, como também pelo frio lá, fazendo neve, essas coisas todas, para um atleta que está sendo Fortaleza. O idioma tem que falar inglês. Um puto calor. O pessoal da Letônia não é simpático, é super não fechado. Não é simpático. Isso aí, aconteceu isso com ele também. A parte de relacionamento, ele estava na Turquia, fazendo pré-temporada, todo dia tinha uma confusão. E eu falava, pô, cara, então vamos conversar com o clube para você voltar. Chegar junho, a gente vê o que a gente faz. Porém, a gente já está fechado com o clube em Portugal, em junho. Pô, mas que legal, hein? Porque o menino do Floresta não é a maior vitrine cearense, até o Floresta está na segunda cearense, né? E tá na Série C, uma coisa maluca, né? É verdade. e nada foi pro RFS no lugar dele, só o artilheiro da Copinha, ou seja, o time tá postando os caras bons. Verdade, né? Verdade. E assim, a gente... Aí não era o RFS, não, era o RFS que ele foi, ele tinha ido no outro? Esse aí, é RFS. Então, pô, eu entrevistei o Emerson, que também tá super bem lá. Os caras investem. Esse aí, tava com ele. Sim, então. Eu gosto do futebol da Letão. Tem poucos grandes clubes, mas são muito bons, hein? São interessantes. Verdade. Sempre estão na Champions League. E assim, os salários, bônus de Champions interessaram bastante o atleta, também para a gente interessa, porque a gente vê que vai mudar a vida do atleta, entende? O atleta estava iniciando um casamento naquele momento, então tem tudo isso. Porém, a gente vai explorar bastante, igual eu te falei, Inglaterra e também ali em Portugal. Em Portugal, na verdade, mais para essa situação de fazer o atleta se adaptar à Europa. A gente usava bastante Malta, mas a gente vai começar a usar mais Portugal, porque é um mercado que as portas abertas para outros mercados são muito fortes. Malta tem muito preconceito, entende? De outros mercados. O mundo árabe ainda abre porta para Malta, mas não é a porta principal, é uma porta paralela para crescer por lá. Portugal não, dá para crescer direto e de repente dar uns saltos maiores até que o atleta imagina, né? Pego casos aqui de gente, sabe, foi com o Lucas Linhares, estava no Vila Franquense. Estava na terceira divisão na época, nem tinha histórico de time aqui no Brasil, se destacou tanto, foi para Polônia, agora ele é o capitão do Red Bull de Nova York. Tipo, o clube certo lá, sabe, vira uma trampolim muito bom. O Alexandre aqui no canal também, base do Flamengo, foi para quarto, foi para Campeonato de Portugal, foi para o Chaves destacou ele, bum, agora ele é titular na França, na primeira divisão, super bem, ou seja, difícil saber quem é esse clube, que tem muita gente também de olho em Portugal, né? Na verdade, você tem que analisar mais a parte do diretor do clube. Se é um diretor que é bem relacionado, se é um diretor de negócio, porque quando você vai colocar um atleta, não é só colocar um atleta. Você tem que analisar primeiro quem é o executivo daquele clube. Tu falou do Chaves aí, o diretor que é um amigo meu, e o cara é top, que é o Nelson, que hoje está no Boa Vista. Então, assim, a gente representa o Boa Vista, a gente faz negócio com o Boa Vista. Entende? Então, assim, é um diretor que você pode fazer negócio, que você sabe que vai gerar outros negócios com um atleta. Você coloca um atleta que ninguém conhece, do nada ele vai aparecer em uma outra liga mais competitiva. Por quê? Às vezes não é só o empresário que vai fazer negócio, é o próprio diretor, entende? Sim. Aí o cara não é burro, né? Ele sabe que vai render lá e todo mundo ganha, né? É que tem gente que às vezes o pessoal não ganha no momento e depois... Mas é ruim, né? É ruim. Assim, eu gosto sempre de colocar em mercado menores um atleta, porque às vezes o atleta nem entende. Às vezes você precisa fazer 2 ou 3 vendas, entende? Porque, por exemplo,
quando você tem um atleta em Portugal, eu tenho um atleta no Benfica, ou eu tenho um atleta no Almora, e o atleta chega para mim e fala assim, Ramos, eu quero sair do Almora e quero ir para outro clube, eu quero um clube maior, eu quero ir para o Benfica. Ele vai chegar no Benfica Só vai ser mais um, numa hein? uma situação forçada. Agora, quando ele é comprado, ele chega valorizado, é outra. Ou seja, deixa de ser comprado, trabalha, trabalha, trabalha. Quando chega comprado, chega com outra valorização. Já chega em outro patamar, com um contrato lá em cima, contrato de 5 anos, segurança dentro do contrato. Tem tudo isso envolvido, entendeu? Então, eu procuro sempre fazer esse tipo de trabalho. Aliás, o Amora é um bom exemplo, né? Um clube que o pessoal não dava muito valor, era o clube do Alexandro e vai subir para a segunda divisão bem, Vai. não sendo um A clube gente mais tem, bem estruturado, né? a gente tem um atleta lá que eu acho que ele vai para o Real Madrid. Quem que dá para falar o nome dele aí? Não, não dá, não dá, Não? não dá Tá ainda, bom. A mas gente fica pro é próximo porque, papo, a gente fica pro próximo papo. na verdade, assim, ele tem 17 anos agora, a gente tá dando uma Ah, não, segurada. achei que ele já estava no principal jogando tudo Não, já. não, a gente tá dando uma segurada nele, ele vai fazer 17 anos ainda, na verdade, 16. Então a gente tá dando uma segurada até de publicações, essas coisas, mas eu acho que a gente vai Melhor. bater Real Madrid com ele. Pô, bem legal, hein? Bem legal. Ah, E Portugal é interessante, né? Porque eu falo com muito atleta aqui, às vezes o gramado é sintético, nem é a melhor estrutura geral, mas todo mundo fala como aprende taticamente, é outro nível, comportamentalmente, é profissionalmente. outro É, nível. né? É bem interessante. Eu Agora, tô até recebendo aqui o Reinaldo Rosa, que é o nosso braço direito lá em Portugal. Ele chegou aqui no Brasil faz acho que uns 6 dias. A gente está até recebendo ele aqui e ele fala sempre para mim, Ramos, futebol em Portugal é outro nível. Mesmo Liga Distrital é outro nível. Por quê? Obediência tática, técnica, intensidade de jogo. Então, tudo isso é diferente lá. Ele fala sempre isso aí para mim. então, pode ser campeonato de Portugal, pode ser. Depende do distrital, mas no distrital de Lisboa, do norte, pô, o negócio é bom. Tudo bem, mais brigado o jogo, mas tem muita tática, é legal pra caramba. Verdade, E legal que tem vídeo hoje em dia cada vez mais. Agora, a Inglaterra verdade. é um negócio que, assim, que eu já procurei bastante brasileiro. Hoje em dia tá cada vez mais, mas ainda assim é pouco, que nem na Bundesliga alemã tem muito pouco brasileiro. Tem pré-requisitos para bater o quesito de trabalhar, tanto que o Andrei não conseguiu. Verdade. Como é que você está planejando esse caminho para lá? Aliás, você estava me falando em off que você trabalha. O que você me falou em off, pode falar aqui, é isso, não? De Inglaterra, lá que a gente Pode, estava não há falando? problema. Você Pode. trabalhou, você fez a transição do William para o Fulham aí, Por Fulham. mas ele já tinha uma bagagem de seleção, né? É diferente, né? Diferente. Porém, assim, eu tenho como a gente tem uma conexão forte em alguns mercados, e lá também a gente está fazendo uma intermediação aqui de um atleta do São Paulo para o Newcastle, que é uma negociação também top, é uma das top, vai ser top aí do mercado. A gente tem uma conexão muito forte ali naquele mercado, porque eu estudei com algumas pessoas que hoje são diretores de alguns clubes importantes, como do West Ham, do Newcastle, do próprio Fulham, entende? Do Tottenham. Então a gente tem uma conexão legal com essas pessoas. Hoje eu tenho um pedido para lá, por exemplo, de levar 10 atletas para o Sub-23 do Park Rangers e também do próprio Everton, entendeu? Então isso te dá uma moral no mercado bastante legal. Sim, vai ter muita gente babando por isso, Verdade. porque o cara lá, de repente, emprestado para um time da League 2, League 1, ainda, cara, é um nível super alto, porra, é um negócio legal pra caramba, E essa é a pegada que a né? gente vai fazer. É, A gente, porque inclusive o próprio Pedro Igor, a gente recebeu uma sondagem do Everton, porém a gente teve dificuldade de fazer o empréstimo dele para ele pegar uma experiência em outro clube. E por essa situação a gente não fez ele, mas eles até enviaram um outro pré-contrato para a gente assinar com eles agora, mas a gente está analisando porque se trata de um atleta aí que a gente está apostando, é uma das principais apostas nossas para essa próxima temporada. Eu acho que como falta muito atleta no perfil dele, que é 1 contra 1, ele tem um perfil do Anthony, que hoje é seleção, eu acho ele mais agressivo, mais diferente, que é mais forte fisicamente, e tem tudo para crescer naquele mercado. Então o Everton tem mais outros 2 clubes, o Ares da Grécia e o próprio Olympiacos, já mandaram o pessoal conversar conosco, e a gente está analisando algumas coisas.
Pô, que interessante, hein? Ver um caso de. E esse menino, ele surgiu já no Floresta mesmo ou ele era aqui de algum outro grande clube? Qual que é o histórico dele? Desculpa a ignorância. Na verdade, ele surgiu no Ferroviário, lá do Uhum, de Ceará, Fortaleza? isso. E foi para o Floresta, porque foi dispensado do Ferroviário. Foi pro Floresta. Ele foi sempre destaque, muito técnico, um atleta diferente. E aí, nessa copinha agora, antes dele vir para a copinha, é interessante que a gente tinha uma proposta para ele, lá do mesmo clube onde estava o Iago e estava o Gabriel, que era o Tiger da Camboja. E eu falei, pô, Pedro, hoje você está na floresta ganhando uma ajuda de custo de R$ 300, eu preciso mudar a sua parte financeira para te dar mais condições para você trabalhar mais seguro, você tem 20 anos. E daí eu estava com uma proposta para ele antes da vinda para a Copinha. E aí eu coloquei na mesa para ele, você quer jogar a Copinha ou quer vir para cá? Porque o contrato dele no Floresta também já tinha encerrado. E daí ele falou assim, Ramos, eu vou para a Copinha porque eu estou sentindo que eu vou arrebentar essa Copinha. Cara, e foi o que aconteceu, né? Ele foi um destaque contra o Flamengo, contra a maioria dos clubes, ele fez a diferença e aí chamou a atenção de muitos clubes. E é um atleta que alguns scouts de outros clubes importantes já estão em observação. Inclusive, agora no último jogo, tinha um pessoal do próprio Ajax que estava observando ele. É, se ele tem um perfil Anthony, é um perfil Ajax, né? É. Menino jovem que Eu sabe acho para que ele cima, sabe trabalhar tem. 1 no 1 e toca bem rápido. Opa, tem a É, cara de um Ajax. eu acho que o perfil dele, na verdade, agora, nesse momento, teria que ser Portugal. Porque como ele não fala inglês, e ele já teve essa situação de ir lá na Letônia, e não ter gostado, eu acho que ele tem que ir agora em Portugal, aprender um pouco cultura europeia. Como é muito jovem, mais 6 mesinhos ali vai pegar rápido a cultura europeia. Aí sim, eu acho que tudo para ser Ajax, clube desse perfil aí. Ou seja, além de você trabalhar em vários mercados, várias posições, também trabalha em várias faixas etárias também, então é isso, né? É que o pessoal mais novo Sim, sim, sim. você não divulga tanto, até de maneira estratégica, né? Assim, eu não gosto de divulgar muitos atletas que são menores, porque até porque também aqueles, entre aspas, né, aqueles empresários que vão iludir os meninos, que vão mentir para os meninos e acaba prejudicando o trabalho. A gente tinha um aqui que estava conosco, que estava no Palmeiras, o menino é top. Ninguém fala no menino Palmeiras porque ninguém conhece. Mas é jogador de Real Madrid para top, top. E a gente fez um marketing muito forte em cima desse atleta. Atrapalhou um pouco, porque apareceu muita gente, a família acabou dando prioridade em outras coisas que fogem de um trabalho de gestão. Por isso que hoje a gente trabalha mais calado, não faz um trabalho de divulgação em cima de um atleta antes de 17 anos, 18 anos, por quê? O agente ele não tem segurança nenhuma, irmão. Entende? É, Você faz um então. contrato Existe uma questão de um menor, contrato, mas mesmo assim, quem quiser ferrar, vai ferrar. vai E, ferrar, e ferra junto, todo porque mundo junto, ferra todo mundo junto. todo mundo. E, Você perde é, investimento. Eu e perdi mais de 40 mil em cima desse menino aí. Entende por quê? Porque você faz um investimento. Aí chega um outro, oferece um apartamento pro pai. Aí o pai vai fazer um poder de barganha contigo. Ó, eu quero um apartamento. Aí começa a pedir outro monte de coisa. Esquece do trabalho que está sendo feito. Aí se tu não fizer, ele vai e quebra o contrato contigo. Por quê? O contrato de um menor não pode assinar um documento, não tem validade. Perante a FIFA. Entende? Então tu perde todo o investimento. Então tu tem que fazer um trabalho muito tranquilo, calado, um trabalho bastante duro para as coisas darem certo. E ó, uma coisa que eu não sei se você tem o seu dedo ou não, mas que eu tenho visto o Palmeiras, que eu vejo a torcida criticando, mas que esses moleques bons da Copinha, eles estão mandando tudo para país fora, que às vezes não são grandes ligas, mas eu comento com os amigos, eu falo, ó, não sei se é coisa do Abel, o que que é, esses caras vão voltar com uma cabeça muito melhor, um conhecimento tático melhor, um amadurecimento muito melhor do que aqui ia estar vivendo o oba-oba e real, não é um mundo Verdade, real, é verdade, acabar não jogando e verdade, estragar a carreira e não é chegar nem 2 anos para frente. verdade. E é o que você está fazendo, né? O que você está dizendo que está fazendo, né? Eu sempre faço esse trabalho já há bastante tempo. Inclusive, no próprio Palmeiras, a gente trouxe uma proposta para um atleta do Palmeiras, nesse projeto aí, que foi para o Alanzinho, um baixinho que tinha no Palmeiras, um camisa 10 que foi sempre sensação dali do Palmeiras, inclusive de seleção. A gente trouxe uma proposta do Etfac, ali na Tunísia, e, na verdade, a gente só ia fazer uma ponte no Etfac, na verdade, ele ia pro Santa Etienne, que é o mesmo dono,
E daí o Palmeiras, na época, não quis a proposta. Em seguida, o Alanzinho rompeu o ligamento do joelho aqui, emprestado para o Operário, jogar na Série B. Fez no máximo 3 jogos só. E hoje eu não sei onde esse menino tá. Não sei se continua no Palmeiras. Eu acho que até encerrou o contrato do vínculo dele com o Palmeiras. Hein? Mas a gente visa muito isso. Então, por exemplo, o Matheus Machado, né? Que era Pô, e se o antigamente menino Faria. tivesse ido pro Saint-Étienne, se bobear, tinha salvado o meu Saint-Étienne de rebaixamento ainda, né? Porque puta time tradicional. Eu gosto de torcer para as coisas Verdade. que dão emoção. Eu gosto de Eu torcer para as gosto, coisas que... eu gosto deles. Eu gosto do Santiano. Eu Sim. gosto. Eu gosto. Então, assim, o Matheus Farinha, por exemplo, que é o Matheus Machado que vocês entrevistaram, é o trabalho que eu fiz com ele. O Matheus, a gente pegou ele estava mais, eu acho que era 8 meses em casa. E ele foi pro Cianorte, se destacou. E dentro do Cianorte, a gente fez um trabalho bacana, cara. E daí o clube começou a dificultar as negociações. A gente trazia a proposta, o clube ia negar. Aí a última foi a do Curitiba. A gente estava com a situação clara do Curitiba. E aí o pessoal da diretoria lá foi e só liberava o atleta se o atleta fizesse um novo contrato com o Cianorte. E ali não tinha como a gente fazer aquilo. Não era interessante para a gente. Entende? Então tem coisa que entrava. E não é só no Brasil, isso tem outros lugares também. Tem outros lugares, Né? tem outros Sim, lugares. sim, Tem. sim. Às vezes tem atleta que entende, mas tem atleta que não entende, entendeu? E isso, quando é atleta que ajuda o empresário, tu sabe que, pô, você está fazendo o seu melhor, o seu máximo. Porém, o clube vem e faz isso, você não tem culpa. O atleta tem que entender que ali é um erro da parte da direção do clube. Então, assim, sempre acontece isso. Sempre. Por isso que hoje, onde a gente vai assinar um atleta, a gente estuda muito essa parte, porque é muito difícil você trazer uma proposta para um atleta e o clube às vezes não quer nem ouvir. E às vezes pode ser clube grande, por isso que muitas vezes é interessante colocar, às vezes, um atleta num clube menor, mas que vai dar chance dele jogar tudo, né? É Mas tem que isso aí. conhecer bem quem são essas pessoas, porque não é visível no grande mercado, né? Na grande mídia, né? Verdade. Às vezes, Jorge, chega um diretor para você, ele te oferece tudo, e você sabe que aquilo ali ele está oferecendo para fechar a operação, fechar o negócio. Mas às vezes o cara já tem uma negociação com você, 2 ou 3 negociações feitas e foram tudo conforme ele prometeu. E você vai abraçar aquela situação e você vai dar sequência. E em seguida não vai acontecer nada daquilo que ele prometeu, porque muda presidente, o presidente já não trabalha conforme o passado, então começa a dificultar o trabalho e o atleta às vezes não entende. Aí vem cobrar quem? Vai cobrar os agentes, ele não vai cobrar o diretor. A gente somos muito cobrados, é muito difícil o dia a dia. Essa é uma dificuldade do Brasil, né? Porque muda tudo toda hora, né? Eu tô com o meu outro canal lá, o podcast do Jorge, que é para falar de futebol do Brasil. Eu aqui nesse canal de futebol estrangeiro, a gente fala, a vida do atleta no Brasil é difícil, que o primeiro semestre ele sabe onde está, no seguinte ele não sabe. Na verdade, ele mal sabe onde ele vai terminar o primeiro trimestre, porque às vezes o clube começa a desandar, já troca todo mundo, e no mesmo primeiro trimestre ele troca. É um negócio maluco no Brasil, né? É muito difícil, porque muda tudo, né? Então, assim, muitos agentes perdem muito jogador aqui no Brasil por esse motivo. Porque troca todo mundo no clube, muda tudo. Às vezes um treinador não quer trabalhar com aquele atleta que não tem o perfil que ele quer, não foi ele que pediu a contratação. E isso atrapalha muito o trabalho dos agentes com os atletas. Graças a Deus, no meu trabalho, eu sou muito frio e muito direto com os atletas em falar as coisas. Eu não aceito mentiras. Então, isso é na minha vida, não é só trabalho. Então, quando eu vou conversar com o atleta, a primeira coisa que eu falo para ele é assim, meu trabalho é isso, isso, isso. Está disposto? Vamos trabalhar. Então, quando acontece uma situação de um atleta vir cobrar, eu falo, irmão, eu te falei isso, isso e isso. Aconteceu isso, isso e isso, cara. Então, assim, quando é o clube que erra, eu comunico o atleta, olha, aconteceu com o Matheus, o próprio Matheus. O clube prometeu uma situação de um apartamento para ele, para a esposa, e não aconteceu. Ele chegou lá, prometeram, chegou lá e não aconteceu. Porém, eu conversei com o atleta, expliquei o atleta, expliquei a esposa. Quando você é franco, joga limpo com o atleta vai te entender e vai aceitar o trabalho. E continua o trabalho, entende? E sua conversa foi boa, porque logo depois disso rendeu pra caramba, fez cada golaço e o time ainda pegou a vaga na FC Cup. Verdade. Porque Ele não é queria, só na vida ele do queria voltar. jogador.
Não é só na vida do jogador. Ele falou aí, não é só na vida do jogador, de todo mundo, em qualquer profissão acontece. Você tem um problema com o chefe, as empresas estão mal, tem de tudo um pouco. Mas tem momentos que são justificáveis, tem momentos que tem que esperar. Tem que esperar, é isso aí, verdade. A maioria, né? A maioria das vezes, ou espera, calma, ter a paciência, se adaptar melhor, ou tá numa mudança de país, de futebol, de tudo. Então, calma que as coisas vão acontecer, o clube também está conhecendo o atleta, então tem tudo isso envolvido, entende? Agora, vamos lá. Se hoje você já atingiu um patamar de conseguir realmente trabalhar com os caras de Inglaterra, os clubes principais do Brasil, sem deixar de olhar grandes talentos, que nem o caso do menino do Floresta, um menino que está aí, mais desconhecido, se você tivesse na pele desse moleque, como é que você faria hoje? Porque tem muito atleta que às vezes, não sei se é bom ou não, mas imagine que seja bom, que mal sabe como chegar no empresário, às vezes não chega no empresário. O É, que você faria no lugar desse moleque? assim, é que hoje, o que acontece hoje no futebol? Os garotos, quando vem se apresentar para um empresário, normalmente não é nem o garoto mais. São terceiros que conhecem a família do garoto e vem te apresentar. Então já vem com muitas coisas ali por trás, sabe? Primeiro já chegam pedindo dinheiro, ajuda de custo, uma série de tipo de coisa. Então, o que eu indicaria para um atleta, ou para a família de um atleta? Chegam diferente, chegam procurando um trabalho, porque aí a carreira do atleta vai crescer, porque a pessoa vai se preocupar em fazer um trabalho. Quando chega pedindo dinheiro, nunca vai sair de graça. Então, se eu estou abrindo para você Não aqui, tem almoço grátis, né, meu? não tem. Uma hora eu vou querer meu retorno, Sim. entende? Ah, então vamos rescindir o contrato. Eu posso fazer um contrato com o time menor. Eu não quis abrir aqui, por exemplo, eu posso fazer um contrato com o time menor? Posso. Posso travar? Posso. Eu não faço. Eu não gosto. Por quê? E aí você vai travar o contrato com o pai do atleta, responsável. Então, o que é que você coloca como garantia? A casa dele. Ele vai querer perder a casa. Tem uma multa de 1 milhão em cima do contrato. Então, assim, observe bem o trabalho do agente, converse com o agente antes de assinar e procure sempre isso. Um agente que queira trabalhar. Esqueça toda hora ficar pedindo dinheiro, porque a maioria quer assinar para pedir dinheiro. Primeiro que o agente ele não é uma instituição financeira. Ele é um cara que vai gerar a carreira do atleta, vai fazer o cara crescer. Então, cresça junto com a gente. Essa é a dificuldade do mercado. O cara pega o atleta lá embaixo, faz todo o trabalho, só que o atleta começa a crescer, ele abandona aquele agente. Aí que tá a depressão. Eu já conversei com alguns e eu fico até preocupado com alguns. Eu falo, oh, cara, está bem, não sei o que lá, porque eu vejo que o cara plantou tudo e aí chegou um cano da sereia e todo mundo saiu perdendo. Verdade, acontece muito isso que você faz investimento, às vezes você deixa de, às vezes não, muitas das vezes você vai colocar dinheiro da sua família em cima do atleta, deixa de investir no seu filho, na sua esposa, na sua casa, nos seus bens, para fazer um trabalho com o atleta. Aí o atleta vai e te trai. Você se sente um lixo. Então a depressão vem. Entende? Por isso que eu me preocupo muito com essa parte antes de assinar. O garoto tem que ser indicação muito top, igual aconteceu do Nino Paraíba, outros jogadores aqui indicarem para gente, ou eu não dificilmente assino mais com atletas assim. Porque você precisa conhecer de onde vem a história do cara, sabe? Então, mas vamos voltando, assim, no caso desse, sabe, imagina um menino de quase 17, 18 anos, 16 anos, sei lá, não conhece nada do mercado. Eu tenho gente que jogou em base de clube bom aqui, mas quem levava era o avô, alguém, os caras não conhecem o mercado. E às vezes nem precisa ser de origem muito simples, mas simplesmente não é do mundo do futebol. E às vezes não tem empresário, sei lá, às vezes a própria família quis tocar, ou negociou, já não tem mais empresário. O que esse moleque consegue fazer? Porque numa razão, o esporte dificilmente ele consegue hoje, mas tem outros caras por aí. Que é? Tem. É bater na porta de clube? É o quê? Porque não tenho Isso. nem ideia. Dependendo da idade do atleta, procura fazer uma avaliação. Aonde vai ter olheiros, onde vai ter representante, acompanhando a avaliação. Por exemplo, a gente estava domingo lá em Registro, aqui no interior de São Paulo, não sei se tu conhece. Sim, tem muito japa lá, né? É terra da banana lá, tá cheio de japonês lá no Isso, sul de São Paulo. isso, isso. O Jair me convidou para ir lá. O Jair é que trabalha com o Gustavo, o Gustavo. Que tá no João Book lá, sim. Isso, que está no Jambuco. Isso aí. Então, a gente foi lá em Registro para ver alguns atletas, né, uma avaliação. Essa era a forma dele mostrar alguns atletas de 17, já tinha atleta de 20 anos, não tinha mais condições de ser visto apresentando material. Porque se um atleta de 20 anos chega para mim apresentar um material,
dificilmente eu vou assinar com ele. É. Então, para mim, Tem muito cara no Brasil, tem muito. E isso, tem muito. Então, o que o Jair fez? Ele marcou uns jogos e nos convidou, a gente foi lá acompanhar e viu 4 atletas de destaque que a gente está fechando com esses atletas. Pô, que legal. Ou seja, na verdade, sempre tem caminhos. É que, na verdade, não são tão divulgáveis, mas tem que ir atrás. Basicamente é isso, né? Até, Tem que ter às algum lugar vezes, onde alguém vai te ver, né? Não precisa nem ser um vídeo, isso então. aí. Ele sempre vai estar sendo visto. Vai jogar, vai procurar um lugar onde vai ser visto. Essa é a realidade. Então, assim, tem atletas aqui no Brasil que está com material, está sem números, às vezes com 22, 23 anos. E acho que acabou. E não acabou, porque lá fora, muitos clubes pegam. Entende? Agora, cabe um atleta aceitar ir como uma aposta. Porque, assim, o clube está abrindo porta, o clube está pagando passagem, está dando moradia. Só que a maioria não querem. A maioria estão nessa dificuldade de número de tudo, mas quando tu fala de ir para aposta, os caras não querem. É Olha o que eu o mostro no exemplo aí meu do próprio canal. Iago. Muito cara que tá super feliz, muito bem, eles falam abertamente que agora o canal ficou mais amigável entre a comunidade mesmo. E falam, eu fui como teste, cara. Eu tinha, É isso eu tinha um aí. histórico bom, tinha lesionado. Na boa, eu fui fazer teste e fui atrás de buscar o que eu quis. Tem o Naldinho, que hoje tá lá no Nagoya Grampus super bem. Ele falou, cara, eu fui arriscar tudo num teste na China, cara. E não foi nada É isso fácil, aí. mas hoje o cara tá super bem, mas ele teve humildade de pagar o preço, né? É isso aí. O próprio Iago, hoje você vê o Iago. O Iago foi vendido. Ele foi vendido do clube atual. Os caras pagaram a transferência dele, entendeu? Eu já negociei vários atletas, negociações top. Inclusive, a gente tava numa negociação hoje, top, 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 de clube grande aqui do Brasil, Clube Libertadores. E a gente está trazendo um atleta, uma negociação top, dura. Eu gosto desse tipo de negociação que vai exigir o máximo seu, concentração. A do Iago foi a principal. E foi uma situação em Camboja, hein? Foi a principal negociação, uma das piores negociações que eu já enfrentei. O clube te dava o ok, no outro dia ele mudava. Como que você vai falar com o clube que está comprando? Pô, preparei a proposta, fiz a proposta, aí o clube vai lá e desiste, do nada. Aí pede outros bônus, outro tipo de contrato. A gente mudamos umas 20 vezes o contrato. Então, assim, e o Iago, na minha opinião, é um atleta que vem para arrebentar em 2000. Agora, a partir de junho, esse cara aí vai longe. Vai longe pelo nível de atleta dele. Ele e o. Não sei se tu teve a oportunidade já de conversar com o Gabriel. Conversa com o Gabriel, que depois tu Ainda não falei, também não, vai, ainda vai não gostar. falei. Vai gostar, um black top também. E é legal, né? Que o Iago já tá um bom tempo lá, já conhece o caminho das pedras. Eu, tipo, ele sabe que agora é o ano para dar aquele salto, assim, né? É Pagou o o que eu falo pedágio, com ele. É o né? que eu falo com ele. Esse é nosso ano. Esse é seu ano, tá? Esse é o seu ano para fazer acontecer. Porque, assim, mudar patamar de salário, pô, a gente já mudamos. Legal, mas a gente não quer só isso. A gente quer só carreira. Então a gente E o que é uma precisa coisa de que é você interessante agora. é Camboja. Até pouco tempo tinha muito preconceito, ainda tem em alguns lugares. Tem. Mas já tem muitos bons casos de atletas que saíram, foram para a Tailândia, foram para outros lugares e mostram que rendem. E o mercado está abrindo os olhos. Já falei com Eu vou te alguns aí que falar, viu, estão Jorge? super bem numa Tai 2, Tai 1 e, pô, legal. Ó, eu vou contar um bastidor para você aqui. Tem clube, a maioria dos clubes da Indonésia, eles não pagam 100% como os clubes da Camboja. O clube da Camboja ele não atrasa um dia de salário. Curioso, você não sabia não. Um dia, um dia. E as condições são melhores para o atleta. Eles oferecem melhores. Então, assim, às vezes tem alguns atletas que me pedem opinião. Eu falo, cara, vamos trabalhar na Camboja? Deixa eu colocar você na Camboja. O cara não entende às vezes. Ele fala, pô, mas Camboja, aí já cria aquele preconceito. Ainda tem um preconceito ainda. Quando quebrarem esse preconceito, que eu acho mais nos 2 anos, a Camboja vai se tornar um dos melhores mercados de se trabalhar. É que hoje não tem uma segunda divisão competitiva lá, né? Verdade. Acho Não que na hora que tem. tiver, assim, a Um coisa vai país, andar mais. um Assim. país muito gostoso. É um país que as pessoas são top, assim, são pessoas carismáticas. E o país, em termos de trabalho mesmo, do futebol, o agente, por exemplo, eu recebo a minha comissão de um clube quando eu faço uma operação. Pagam super certo. Eu tenho vários clubes no Brasil que me devem. Vários clubes fora do país que me devem. Camboja, nenhum me deve. Curioso. Tudo E pagam uma coisa certo. curiosa é que existe uma superpotência no Camboja, mas não é aquela superpotência que ganha tudo, né? Na Malásia tem ganha tudo. Camboja você pode estar em quase qualquer time que dá para aparecer, né? Isso eu acho bem legal É. também. Ali na Camboja, ali no Visaka, ou no próprio clube que
que o Gabriel está agora, mais junto com o Iago, eles fazem muito transação de jogadores para Japão. Então vai ser um mercado que eles vão atacar muito o Japão, entende? Porque o Japão ele vai pegar muito jogador ali em vez de buscar no Brasil. E vai muito brasileiro para lá, vai aprender o inglês. Aqui no Brasil ninguém vai falar inglês. Eu sei, Tem tudo eu isso. falo aqui, eu estou esperando propaganda de um curso de inglês aqui, porque todo mundo fala, se eu falasse inglês não seria tão enrolado e teria me adaptado mais fácil, sabe? Ó, o Gabriel chegou lá, o clube pagou logo um curso de inglês para ele. Hoje o Gabriel já fala inglês, o Iago. Então, assim, os atletas que vão ali têm todas essas condições. Por isso que eu acho, também na parte salarial, que é uma das coisas importantes também, em termos de contrato, eu acho que ali vai crescer muito. Aqui eu acho que em 2 anos vai ser um dos melhores mercados para se atacar ali. E graças a Deus que a gente coloca poucos jogadores em alguns mercados hoje, porque a gente quer colocar os melhores. Quando a gente coloca os melhores, as portas se abrem mais ainda. A gente tem o Gabriel, todo dia chega alguns jogadores ali da Camboja para assinar conosco. Só que a gente, como a gente escolhe os melhores, a gente não vai pegar qualquer um só para dizer assim, pô, vou ter uma carteira maior no país. Porque senão a gente já estava com uns 30 jogadores ali. Eu quero ter ali no máximo uns 15, mas eu quero ter os 15 top dos países. Que é bastante. E é É legal mesmo, bastante. que nesses 2 anos de canal eu vi como teve cara que se deu bem em outros lugares depois, e que antes olhariam e falavam, nossa, Camboja, os próprios países vizinhos olhariam e, não, os caras estão muito bem. É isso E aí. é mais um preconceito, né? Acho que acaba acontecendo. Preconceito. Preconceito. Pô, bem interessante, Ramos. E, bom, eu ia te perguntar se alguém quiser te procurar, mas muita gente já te procura todo dia. Até teu Não, se contato quiser vago. procurar, entra mais no Instagram, né, da Razão Esporte, que é o @Razão Esporte. A gente, graças a Deus, tem um bom tempo de agente, são pessoas sérias, que a gente se preocupa muito com o trabalho. Eu procuro sempre oferecer o meu melhor para o atleta, o melhor da empresa. Quando eu entro em negociação, eu entro 100%. Porque a partir do momento que você entra numa negociação, cara, ali é uma vida de um atleta, ali é uma empresa, então você não pode cometer erro. Então o atleta tem que estar ciente com quem está assinando com pessoas sérias, que vai se dedicar, vai batalhar, vai lutar o tempo todo para o melhor mesmo, entende? Então quem procurar a gente aí sempre na Razão Esporte é onde mais vai nos encontrar, porque a gente tem site, tem tudo isso, porém hoje essa febre aí de Instagram, a gente está mais usando essa plataforma. No fim, antes tinha um monte de coisa, no fim, tudo vai Verdade, desintermediando tudo, vai ficando uma coisa mais direta e muito mais prática, verdade, né? verdade. E você também, pô, se você quiser aí trocar um outro dia, qualquer outro dia aí, trocar contatos, essas coisas tudo para a gente fazer uma indicação de outros atletas aí, como o Lucão. Eu acho que vai ser top entrevistar o Lucão, porque o Lucão ele foi campeão lá em Gozo, nunca tinha saído um atleta de Gozo para nenhum outro país, assim, em termos de competição, nível igual a Indonésia, primeira divisão. O Lucão hoje é considerado um dos melhores zagueiros da Indonésia. Então, É assim, outro o lugar que o Lucão pessoal foi tem preconceito, que na verdade tem preconceito maior que Malta, né? verdade. É Malta, mas é a outra Malta, né? Então, Porque Gozo, na verdade, é assim, viu, Jorge? Ele não aparece números nenhum no Transfermarkt, nem sim. no Egol, que são a principal plataforma que vai mostrar os números do atleta. Então lá não aparece zero, zero, zero. Em Gozo, o próprio clube de Malta, quando vai apresentar um atleta que estava em Gozo, eles olham e falam assim, não, quero não. Ele não está jogando lá, ele está competindo com na Várzea, como se chama aqui no Brasil, entende? Então o Lucão foi para lá, o Lucão foi campeão, ganhou tudo, ganhou 5 títulos, numa temporada só. De 29 jogos, ele fez 27. Só ficou 2 de fora porque eu brinquei com ele. Falei, cara, você precisa descansar, irmão. Posta um cartão. Agora na Indonésia, a mesma coisa. De 28 já 26. Entende? Então, assim, é um E nível lá é de um atleta que mercado eu que acho a que ele é aposta é legal. grande nos caras, ou seja, prova que realmente era Verdade. saber, é ter o contato. No fim, quem abriu a porta não é que o mercado mudou a cabeça, é que você conhecia os caras certos e no fim a coisa foi, né? É verdade. Mas é Na verdade, positivo para o mercado como um todo. Não, pode falar. Não, eu digo, é muito positivo para o mercado como um todo, que nem no caso do Matheus Machado, que eu falei, poxa, a gente está falando aqui justamente por causa do caso dele, do Jefinho. Eu falei, pô, o case que vocês montaram, levando 2 brasileiros, tudo, muda o paradigma do futebol de lá. Os caras vão querer levar mais brasileiro bom para lá. Já, Então, já, isso já, vai mudar já. Na verdade, claramente. eu já estou negociando mais uns 5 atletas lá.
Então, pô, isso transforma o mercado lá. Então Transforma, é muito legal ver o sucesso de brasileiro assim, um projeto bem feito. transforma, transforma. O Lucão, ele é um atleta que eu acho que até a própria vida dele vai ser legal você entrevistar, porque é um atleta que estuda até hoje fazendo faculdade, faz medicina, um cara muito Hã? ciente, um cara muito consciente de tudo que vai fazer na carreira. É um atleta Pô, diferente de todos. pô, e eu já estava curioso de entrevistá-lo pelo fato de ele ter parado na Indonésia de um caminho diferente. Eu não sabia de. Pô, vou com certeza dar um jeito de falar com ele, sim. Não, ele é diferente, ele é muito diferente. É muito consciente, pé no chão o tempo todo. Ele pode estar ganhando o salário que for, ele não muda, ele continua do mesmo jeito. Ele sempre, ô chefe, é assim, assim, assim que eu tenho que fazer. Eu sempre comento com ele, falo, pô, mano, se todos tivessem a consciência que ele tem, o trabalho seria muito top, porque é um cara muito consciente, entende o trabalho da gente, sabe? É difícil, o trabalho da gente não é fácil. Às vezes você pega um atleta, empregar um atleta que está em time grande é fácil. Quando você pega um atleta que está em casa com os números lá embaixo, é difícil, muito difícil. Sim. Aí causa muito, pesa muito a reputação, tudo que você teve que construir ao longo de muito tempo. E mesmo Verdade. assim, alguém tem que abrir mão de algum outro que entraria por um histórico bom. Ou seja, É tem que botar no difícil, lugar cara. do cara do clube também. Então não é fácil. Né? É difícil, é difícil. É porque a gente sabe vender o produto. Eu costumo dizer, sempre fazer algumas perguntas para as pessoas no próprio Instagram. Eu gosto de. Eu trabalho muito essa parte. Eu sei vender bem o produto. Então, quando eu vou vender um atleta, por exemplo, o Jorge é um diretor de futebol de um clube, está me pedindo um atacante, eu sei como eu vou vender o produto para você. Eu sei tudo que você precisa. Eu estudo o seu clube mais do que você. Eu fico Ah, sim, 24 porque se horas fosse dentro de óbvio, ele já 5 tinha dado meses. o jeito de trazer o cara. Né? Isso. Eu vou estudar você 5 meses. Os jogadores dos últimos 5 anos que você contratou, eu vou estudar tudo seu. E você não sabe. Acho que eu vou apresentar o atleta só por apresentar. Depois que eu estudar você, aí eu vou apresentar o atleta. Falo, olha, você está precisando de um jogador X, não tá? Eu tenho um aqui que ele vai fazer essa função, ele vai te dar isso, isso e isso. Tudo que ele estava querendo, eu já vou estar oferecendo ali. Então, quando ele pega o material, ele já vai com outros olhar. Ele vai ver o atleta e vai dizer, meu Deus do céu, é esse que eu quero. Interessante. É assim, é que nem no poker, né? O cara tá pensando na carta que o outro já sabe como você joga, como você se comporta, como você se entrega e o que você vai fazer depois e você já tem que estar pronto, né, cara? Cada vez mais vai ter mais gente É, assim, o nível vai subindo. você precisa, na verdade, estudar o ser humano, porque ali existe vaidade, existe conceito de trabalho, porque por que ele trocou o treinador? Então você vai olhar, se o clube trocou 4, 3 treinadores na temporada, você vai olhar qual os perfis de treinador que ele está trocando. Então você tem que estudar tudo dele, estudar o executivo por completo, porque você tem que oferecer para ele, você tem que ser um cara que vai resolver os problemas dele. Então, se você é um cara que resolve o problema, você já está feito de todo mundo. Então, Bom, me e você levou o preocupo muito com Gesualdo isso aí. então pro Zamalek, eu não sabia. E é um perfil que não Verdade. casava com o Santos, mas casa com o Zamalek, hein? Quem acompanha futebol egípcio sabe que não à toa o Ali não tá no momento tão bom, mas o Zamalek tá. Eles É, são rivais, só que a característica de jogo é que talvez que nem no futebol iraniano, tudo, tem alguns lugares que acho que ele consegue trabalhar muito bem, sendo bem visto. verdade. Assim, ali no Egito, a gente tem uma força muito boa. E a ida dele mesmo, assim, não foi nem questão de. Porque às vezes a gente força uma contratação, entendeu? Com um certo determinado clube. Às vezes a gente deixa de receber uma comissão para colocar um outro atleta. Às vezes a gente tem algumas coisas dentro do trabalho que a gente tem que fazer, é obrigado a fazer. Na contratação dele, não. Por quê? Ele já tem um nome muito forte, Porto, essas coisas todas. Então, ali foi mais o interesse também do clube, mas também na parte de um cliente nosso. Porque como a gente tem um relacionamento forte com um dos caras que conduz ali o Zamalek, que é o Alexander, isso ajudou bastante. E tá sendo um ano muito bom para eles, vai ser muito bom para ti também. Verdade. E eu não sei, Verdade. vamos fechar a pergunta. Por que não tem brasileiro no Egito, cara? O Bruno Sávio tava jogando no Al-Ahly, não sei o que aconteceu, mas quase não tem, né? Na verdade, Jorge, assim, os jogadores brasileiros, treinador brasileiro, a cultura nossa é muito difícil, cara. Não é todos os clubes hoje. Os brasileiros estão fechando porta em muitos mercados. Por Ah, quê? sim, sempre, sim. Eu tenho Os, visto isso os também. caras querem tudo na mão, é uma tiriça. Às vezes está num clube top, fica reclamando sempre.
que algumas coisas que jogador local ou jogador de outros países fazem, não reclamam, se adaptam melhor. O brasileiro tem uma situação que o tempo todo fala assim, não estou adaptado, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso está prejudicando muito. E quem tem cabeça, que nem no mundo árabe, agora, aos poucos o mundo árabe está reabrindo, porque tem alguns caras que estão sendo bem explicados. Porque jogar lá é outro jogo, né? A vida é diferente, o treino é diferente, o horário do treino é diferente. Mas é um puta mercado. É um puta mercado. Puta mercado. Vai jogar lá, vai treinar à noite. Tem tudo isso envolvido. Vai receber bem. Então. Entendeu? Então, acho que a internet, um canal que nem o meu, outros contatos vão influenciar para reabrir algumas portas. Porque de fato eu já tinha ouvido falar, mas ainda não sabia que ainda tinha tanto, ainda eventualmente uma resistência pelo fato de ter gente ter feito cagada, desculpa o palavreado, mas essa é a minha verdade. Né? Verdade. Tem muito isso aí. Também tem a outra parte também dos agentes. Que às vezes você faz uma operação, como é no mundo árabe, você fica pedindo muita comissão. Tem muitos agentes que acham que vai fazer só aquele negócio e quer pedir tudo naquele momento. Tem muita negociação que eu faço que os caras dizem assim, pô, esse cara ganhou muito dinheiro e eu não ganhei nada. Entendeu? Eu fiz a operação pelo meu atleta, porque eu sei que eu vou receber do atleta e eu sabia que aquele atleta estava precisando naquele momento. O Matheus Machado, por exemplo, é um desses. Não recebi comissão do clube. Nem dele, nem do Jefinho. O clube está me devendo a comissão. Eu poderia brigar com o clube, essas coisas. Poxa, cara. Mas você abriu porta para ter muito mais aí pela frente, né? Então... Isso. Eu preciso da comissão? Eu acho que eu preciso. Pô. Tem alguns parceiros envolvidos que precisam também. Porém, a gente tem que ter a mentalidade e entender o momento do clube também. Os atletas estão recebendo em dia. O mais importante é o seu cliente. O meu cliente é o atleta, não o clube. Então, eu tenho que entender também o lado do clube, me colocar como um cliente deles, entendeu? Putz, e cada lugar tem sua cultura. Assim como a gente tem muito caso de enrolado, Turquia tem muito caso, cada país tem seu jeito, tem que saber lidar com os caras, não tem como, né? Tem. Turquia, por exemplo, Turquia não trabalha. Eu e muitos brasileiros, muitos agentes e europeu também. É um pior mercado. Você coloca atleta lá, o atleta recebe nunca, salário eles atrasado. pagam, mas para pagar é assim. Difícil, né? Difícil. Já ouvi muita gente que estragou a carreira porque brigou, estando certo, só que a cultura diz que não. Então, ferra o cara. É complicado. Você pensa que sai do Brasil e é perfeito, nem tudo não é, né? A maioria dos países, Jorge, os atletas eles têm que levar o próprio material para casa de treino, para lavar. Sim. Então, não é como o Brasil. O Brasil, os clubes, nessa parte, dão de 100-0 nos outros. Fisioterapia, roupeiro. Tudo, aqui tem tudo. Massagista, lá não existe isso. Então, quando o atleta chega naquela situação, ele fala assim, pô, tô na base. Onde é que eu tô? Eu tenho que pegar um ônibus. E é normal, mas no mundo normal o pessoal pega ônibus e metrô. Exato. Normal. E como tu vai falar isso pro atleta? Isso é normal. O atleta, ele te estoura, fala um monte para você. Então, tem tudo isso que você tem que trabalhar o dia todo na cabeça do atleta, tentar mudar isso aí também do clube, fazer o clube ter mais essa outra parte. Então, tem clubes que aceitam, entendeu? Tem clube que nem quando eu vejo quase sempre casos de cara que tá dando muito certo, que o clube conseguiu oferecer tudo certo ao redor para o cara só focar no jogo. Né? Mas até os clubes aprenderem, o nível vai subindo, né? Então, acho que faz parte do negócio, do amadurecimento, que nem você fala do amadurecimento de Camboja, assim como outras praças, né? Verdade. Pô, bem interessante. Vou acompanhar mais de perto o trabalho aí de vocês. Ver principalmente esses meninos aí que estão surgindo para ver a trajetória, que com certeza sempre acaba sendo um case para outros moleques também. E claro, quando você pintar uma ideia interessante, eu vou procurar, vamos falar com fulano aí, entrevistar um garoto. Isso. Sempre pode estar indicando aí, quando surgir algum atleta que vai procurar você também, pelo seu trabalho, pode estar indicando. Liga pra gente aí. Você tem meu número, né? Tem meu WhatsApp. Então pode me chamar, eu sempre vou estar disposto aí a ajudar. Quando precisar fazer alguma entrevista com algum atleta nosso aí, pode contactar aqui que a gente vai conversar com os atletas. Os atletas nossos aqui são tudo de boa, tudo pai de família, tudo trabalhador. Sim, eu entrevistei muitos antes até de conhecer você, antes de trabalharem com você, de fato eram, por isso que eu achava que já era tudo teu, mas não. É que teu trabalho é amplo e foi convergindo todo mundo, isso é muito legal. É verdade. Então, poxa, eu só posso agradecer demais você ter topado aí, uma noite feliz, que minha macaca tá quase voltando para a primeira divisão paulista. Não, vai voltar, merece. Precisa voltar. Verdade. Mas muito bom falar contigo, Ramos.
criador, CEO da Razão Esportes, levando muito Legal. menino bom para fora, hein? Verdade, verdade. A gente faz muita operação aqui no Brasil, muita intermediação de outras empresas, né? A gente ajuda alguns atletas a ir para a Europa, para alguns clubes europeus. Como a gente representa e tem muito relacionamento, a gente faz essas intermediação. Então, assim, a gente procura aqui se fazer isso, cara, fazer o nosso melhor, ajudar o nosso próximo, tentar crescer como agente, como pessoa, evoluir cada dia mais. E tomara que a gente possa estar ajudando mais outros atletas aí. Maravilha. Que todo mundo cresça junto, cresce o canal, cresce o trabalho de todo mundo, abre mais porta É, para atleta e para treinadores. E é isso que eu verdade. quero aqui no canal, que eu quero que seja um canal instrutivo, que abra portas, que as pessoas conheçam quem faz esse mercado, quem está brilhando por aí. E é o teu caso já há algumas décadas, então feliz demais de ter conhecido você. E um convite aberto para os próximos papos, hein, Ramos? Não, muito obrigado, Jorge. Eu te agradeço também, obrigado pela oportunidade, o espaço aí que oferecesse para a gente. Espero contribuir mais aí com você, irmão. Se precisar, conta conosco aí. Digo mesmo. Então, pô, boa noite para ti, até a próxima. Valeu, filho. Obrigado, hein? Um abraço. Obrigado. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Show, show.